Bem-vindo de volta à Sala de Situação, o programa semanal de perguntas e respostas sobre geopolítica e questões igualmente importantes, como quando o meu cabelo caiu. No início dos meus 20 anos, os bons tempos. Nesta semana, responderemos algumas de suas perguntas sobre temas pesados. De uma visão geral, isso inclui meu cabelo? De uma visão geral da batalha entre a polícia brasileira e o grupo criminoso Comando Vermelho no Rio. Isso resultou em mais de 100 mortes, enquanto se avalia a chance de ação militar dos Estados Unidos da América contra islamistas na Nigéria. Além disso, também vamos conferir uma nova era de fornecedores de armas. Além de discutir o impacto para a nossa equipe ao assistir vídeos recentes de El Fasher no Sudão. Porque essa merda... Mas antes, uma análise aprofundada sobre uma pergunta que provavelmente está na boca de todo mundo hoje em dia. Quais são as chances de outra grande guerra estourar? Os horários estão abaixo. Se você quiser pular para frente, não faça isso. Eu adoro o tempo de exibição. Você sabe, isso ajuda a crescer o canal e todas essas coisas boas. Muito obrigado. Primeiro, vamos falar de quem teme a Terceira Guerra Mundial. Haverá outra grande guerra? Essa é a questão. É do Roger Marks, 1454. A chance real de uma guerra em larga escala entre a Organização das Nações Unidas e a Rússia? Ou você prevê mais guerras por procuração e ações secretas em um complicado jogo de blefes e negações plausíveis? Considerando que uma guerra dessa escala seria cara para ambos e abriria oportunidades para outros explorarem. Ok, agora essa pergunta aborda vários problemas fundamentais na guerra moderna. Talvez o mais importante seja o fato de que a guerra moderna precisa existir no mundo moderno. Você mencionou algo na sua pergunta que realmente não costuma surgir durante conversas casuais sobre conflitos modernos, mas que os líderes mundiais e os governos precisam ser extremamente cuidadosos ao equilibrar o custo da guerra. Não só financeiramente, mas também pela dor e destruição causadas a uma nação e seu povo. Esses custos sempre foram difíceis para as nações, mas nunca tão desafiadores de equilibrar quanto agora. Reflita sobre o funcionamento da sociedade moderna, não só nos países ricos do Ocidente, mas globalmente. Hoje, a informação é muito mais fácil de acessar do que nunca. E como resultado, ficou muito mais fácil para os cidadãos comuns aprenderem e entenderem toda a extensão dos custos sociais que seus líderes impõem a eles. Por exemplo, durante grandes períodos da história antiga e moderna, líderes poderosos podiam simplesmente transferir os custos mais dolorosos da guerra para exércitos de escravos, ou usar sistemas de classes sociais e castas muito rígidos para garantir isso. A grande maioria das vidas destruídas eram de pessoas que não tinham voz real na sociedade em que viviam. Camponeses de uma região feudal teriam dificuldade para avisar outros camponeses de outro domínio sobre a real natureza de um conflito, já que não tinham ferramentas mais eficazes do que apenas a fofoca. Pessoas comuns muitas vezes não tinham meios de obter informações confiáveis e completas sobre o adversário que deveriam enfrentar, ou as reais causas de uma guerra, ou os custos ocultos que líderes aceitavam para vencer. Frequentemente, faltavam meios para resistirem toda a sociedade em tempo real, seja por meio de discursos públicos contra o esforço de guerra, tentativas coordenadas de evitar o alistamento obrigatório, ou um processo para designar líderes civis independentes ou defensores que pudessem argumentar contra um conflito em nome do povo comum. Você vê que, mesmo tão recentemente quanto a Segunda Guerra Mundial, o maior e mais devastador conflito da história humana, as notícias sobre a morte de milhões só se espalharam globalmente muito tempo depois dos acontecimentos. Isso não importava se fosse na Rússia Soviética, China na guerra contra o Japão ou no Holocausto organizado pela Alemanha nazista. Para que pessoas comuns tenham acesso a informações detalhadas em tempo real sobre conflitos envolvendo sua nação, é uma mudança que transformou a maneira como as nações do mundo, especialmente as mais poderosas, precisam lidar com o envolvimento em conflitos. Veja como o público americano reagiu ao saber da Guerra do Vietnã e depois das operações dos Estados Unidos da América no Iraque e Afeganistão. Veja também como o público russo reagiu a conflitos semelhantes, das desventuras soviéticas no Afeganistão à atuação da Federação Russa na Chechênia. Essas guerras se prolongaram e terminaram sem conclusão, não porque Washington ou Moscou tenham superestimado a disparidade militar com seus adversários.
Se qualquer uma dessas nações tivesse travado uma verdadeira guerra total nesses conflitos, a destruição teria sido muito mais devastadora e unilateral do que já foi. Mas isso não aconteceu porque, em cada caso, o público americano e o russo, respectivamente, reagiram de forma bastante negativa às informações às quais tiveram acesso e escolheram pressionar seus respectivos governos de maneiras que deixaram muito claro quais custos da guerra o povo estava ou não disposto a aceitar. Avançando para os dias de hoje, os resultados são ainda mais impressionantes. Da Primavera Árabe à Revolução Global da Geração Z, o acesso à informação mudou totalmente como os conflitos são travados, desde o engajamento global nas guerras da Ucrânia e Gaza, até a exposição de nações poderosas em disputas por recursos. Há uma razão pela qual, sempre que ocorrem atos horríveis de agressão, como a Rússia tentando justificar a invasão da Ucrânia ou as forças de apoio rápido cometendo genocídio em El Fasher, controlar a narrativa tornou-se crucial para as potências beligerantes, tanto tentando impedir que a verdade venha à tona, quanto trabalhando intensamente para construir versões dos acontecimentos que convençam as pessoas a apoiar sua causa. Assim, a natureza da guerra global mudou conforme a questão aborda. Houve uma transição das guerras abertas em larga escala, sempre que elas podem ser evitadas. As nações optam por conflitos por procuração, operações clandestinas e uso maior de tropas altamente treinadas, como operadores especiais e pilotos de combate ou sistemas não tripulados, evitando expor seu pessoal militar a riscos. Esses conflitos estão ocorrendo cada vez mais em áreas exploradas por recursos ao redor do mundo, onde as pessoas têm muito menos voz para falar sobre a violência perpetrada contra elas. Quando grandes conflitos realmente eclodem, as forças de combate globais estão cada vez mais focadas em vencer, impondo custos claros e óbvios aos seus inimigos, tentando atingir um nível de dor e destruição que a população não aceitará mais de seus governos. Guerras em grande escala entre grandes potências ainda podem ocorrer, mas o padrão para engajamento é mais alto. Se isso for acontecer, então é melhor que os governos mundiais tenham um motivo muito bom para fazer isso. É importante que o povo deles acredite que a guerra é do seu interesse, mesmo com os custos. Se o mundo não consegue isso, seria sensato buscar outra forma de lutar essa guerra. Ou então, aceitar que eles talvez precisem lidar com a derrota. Massacre no Brasil. Max Espírito Santo quer que foquemos no Brasil com isso. Na verdade, não é bem uma pergunta. Peço que falem sobre a situação no Rio de Janeiro. Como brasileiro, gostaria que mais pessoas a compreendessem. É triste ver pessoas apoiando terroristas por corrupção e ignorância. Tudo bem, para quem perdeu, a pergunta é sobre uma operação policial no Brasil, em 28 de outubro, que teve o maior número de mortes da história em operações policiais no país. Nas operações militares no Rio, 121 pessoas morreram, incluindo 4 policiais. Pelo menos 99 dessas pessoas foram identificadas depois como membros do Comando Vermelho, uma famosa organização criminosa cujo nome lembra algo de supervilão. Como sugerido por quem fez a pergunta, citando novamente, é triste ver pessoas apoiando terroristas por corrupção e ignorância. E essa é uma situação que gerou reações completamente opostas na sociedade, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Também é uma situação em que algumas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. O Comando Vermelho estava, e ainda está, envolvido em todo tipo de atividade violenta e representava uma ameaça real para associar a sociedade. Ao mesmo tempo, a atuação das forças de segurança brasileiras deixou muito a desejar. O Comando Vermelho é a organização criminosa mais antiga ainda em atividade no Brasil. E desde a época em que foi fundado, durante a ditadura militar brasileira, nos anos 1970, ele esteve envolvido em tudo, desde guerrilha ideológica contra o governo e tráfico de drogas, até contrabando de armas e guerras de cartéis pelo Brasil e em outros lugares. Desde 2013, o Comando Vermelho aumenta sua força, especialmente em lugares como o Rio, onde eles têm se envolvido rotineiramente em batalhas de rua com milícias locais nas favelas, que afirmam ter se organizado para proteger suas comunidades do crime. Nos últimos anos, o Comando Vermelho se profissionalizou e expandiu suas atividades criminosas, segundo investigadores estaduais, o que motivou a operação em outubro, ordenada pelo governador do Rio.
Cláudio Castro. Apesar da justificativa das autoridades para agir contra o Comando Vermelho, a forma como a operação realmente aconteceu pode ser descrita como uma catástrofe, ou, como o presidente brasileiro Lula da Silva se referiu, abre aspas, uma chacina. No início da operação, em 28 de outubro, as polícias militares civil do Rio entraram nas favelas com cerca de 100 mandados de prisão. Não eram mandados de morte, mas de prisão, ou seja, o objetivo era prender as pessoas. Em comparação aos 100 mandados, há atualmente 117 mortos, sem contar os policiais. Mandados improvisados na operação resultaram em mais de 133 prisões. Para esclarecer, não foi apenas um ato de extermínio das forças de segurança brasileiras. Eles estavam indo para uma área onde o Comando Vermelho era conhecido por possuir armas pesadas e onde se esperava a presença de alguns líderes de alto escalão. Assim que as operações iniciaram, o Comando Vermelho ergueu barricadas e incendiou áreas. Eles enfrentaram a polícia em intensos confrontos de rua e chegaram até a usar bombas e drones. A polícia brasileira apreendeu mais de 1 tonelada de drogas e prendeu vários líderes. E embora o principal líder do comando do Mélio, Edgar de Alves de Andrade, tenha conseguido escapar do local, ele estava presente no momento da operação. Apesar do alto número de mortes pelo Comando Vermelho, o ocorrido no Rio de Janeiro não foi um massacre a sangue frio. Também ficou muito aquém do esperado de uma força policial profissional naquela situação. Mais uma vez, o objetivo aqui era capturar cerca de 100 pessoas, um número significativamente maior do que o de mortos em uma operação que as forças de segurança brasileiras escolheram realizar da forma que fizeram, mesmo estando plenamente cientes do risco de enfrentarem uma resistência armada em massa. Para piorar, foram os próprios moradores da favela que recuperaram dezenas e dezenas de corpos. Na última contagem, cerca de 18 mortos ainda não foram identificados como combatentes de nenhum lado. Com uma batalha desse porte, é improvável que não haja civis mortos. É uma situação especialmente difícil de conciliar, porque, embora isoladamente, defensores de ambos os lados provavelmente reconheceriam que há alguns problemas com o que aconteceu. Há fatores complicadores que não podem ser ignorados. A polícia brasileira provavelmente não deveria ter matado extrajudicialmente quase 120 pessoas. Mas seus defensores alegam que eram criminosos que ameaçavam a vida dos agentes da lei. O Comando Vermelho também participava de várias operações criminosas. Mesmo assim, opositores da operação policial dirão que as forças de segurança excederam seus limites e participaram de um massacre de pessoas que tinham direito a julgamento justo. Numa situação dessas, não surpreende que os assassinatos tenham virado uma questão política muito controversa. Orgulhosamente apoiados pelo governador do Rio, Castro, pelo prefeito Eduardo Paes e por outros membros da direita brasileira favorável ao endurecimento das leis, enquanto o presidente Lula da Silva e outros líderes da esquerda brasileira têm tido dificuldades em como responder. Organização das Nações Unidas. Human Rights Watch e outros grupos de direitos humanos criticaram duramente as forças de segurança brasileiras. Enquanto, de acordo com uma pesquisa da Atlas Intel realizada no dia seguinte às operações, quase 88% dos moradores das favelas do Brasil afirmaram que apoiaram o que aconteceu. O que você acha disso, como alguém de fora olhando para dentro, depende de você. A seguir, Harsh Agarwal, 2860, pergunta: existem novos países além dos já conhecidos, como Estados Unidos da América e Rússia, que o mundo deve observar quanto ao crescimento do complexo militar e industrial? A resposta para isso é sim. Com certeza, e muito mesmo, na verdade. Já dissemos isso em outro episódio recente de Ask Me Anything, e vamos repetir. Agora é um ótimo momento para ser um produtor de armas. Nações em todo o mundo buscam reabastecer e ampliar seus arsenais. Estados Unidos da América e Rússia, tradicionalmente líderes em exportação, estão se tornando parceiros menos atraentes para clientes globais. Os Estados Unidos da América, devido a controles rígidos de exportação e menor confiança em Washington, e a Rússia, pelos prejuízos geopolíticos e menor capacidade de Moscou de produzir equipamentos militares avançados. 5 nações merecem atenção para preencher esse vazio, com destaque para as duas principais: Turquia no Oriente Médio e Coreia do Sul no Indo-Pacífico.
Atualmente, Seul e Ankara buscam se tornar potências industriais militares, fornecendo diversos equipamentos avançados para isso. A Turquia destacou-se na produção de drones avançados de baixo custo, além de ampliar sua oferta de mísseis, veículos blindados e aeronaves, como o caça de quinta geração Kan. Enquanto isso, a Coreia do Sul criou projetos premiados em artilharia pesada, lançadores de foguetes, tanques, aeronaves de combate, sistemas terra-ar e grandes navios de guerra. Tudo feito com preços acessíveis e seguindo os padrões da OTAN. Há uma nação que, sem priorizar seu complexo militar sobre outras áreas, está se tornando o exportador de defesa típico de uma superpotência em ascensão. Essa nação é, claro, a China, cujos drones e aeronaves avançados, sistemas de mísseis, navios de guerra de superfície e veículos blindados estão se tornando cada vez mais atraentes para seus clientes de exportação. Na Ásia, a China exporta tecnologia militar sofisticada para parceiros próximos, como o Paquistão, e clientes entusiasmados como a Indonésia. Enquanto isso, em locais como a África subsaariana, a China fortaleceu relações de defesa, fornecendo equipamentos a baixo custo. Também precisamos considerar a Ucrânia, onde, neste momento, a capacidade industrial de defesa do país está quase totalmente dedicada a sustentar seu esforço de guerra contra a Rússia. Mas, embora o armamento ucraniano não esteja atualmente disponível para clientes globais, provavelmente estará quando a invasão russa eventualmente terminar com uma trégua ou um armistício. Com sua atual capacidade, a Ucrânia virou líder potencial em exportação de defesa, hospedando centenas de linhas de produção individuais de tecnologia de drones, que parceiros globais ficarão muito curiosos para conhecer. Após a guerra, espere ver nações do mundo fazendo enormes pedidos a Kiev, especialmente da aliança da OTAN, enquanto também fazem parcerias com startups de defesa ucranianas para combinar a experiência da Ucrânia e as lições aprendidas com a guerra com a capacidade de seus parceiros de projetar e produzir hardware avançado. E, finalmente, temos que reconhecer o Brasil, onde, embora os esforços militares e industriais indígenas do país ainda estejam em crescimento, a nação está trabalhando para se tornar um parceiro industrial militar chave para vários líderes internacionais de defesa ao mesmo tempo. O Brasil busca sediar linhas de produção de equipamentos militares estrangeiros, e esses esforços devem crescer. Os Estados Unidos poderiam invadir a Nigéria? A seguir em conflitos globais do Senado de 1844, qual é a situação da Nigéria? Como seria se os Estados Unidos se envolvessem? Bem, para os propósitos de hoje, não vamos entrar em detalhes sobre os conflitos civis sobrepostos da Nigéria. Na verdade, publicamos um episódio explicando a situação há apenas alguns dias aqui no Warfronts. Mas quando se trata do possível papel dos Estados Unidos, que a gente não abordou muito naquele episódio anterior, a resposta provavelmente envolve vários tipos de envolvimentos simultâneos. Primeiro, como geralmente acontece quando os Estados Unidos intervêm em conflitos globais, Washington provavelmente fará uso intenso de seu poder aéreo, tanto para reunir dados de inteligência, vigilância e reconhecimento, ou inteligência, vigilância e reconhecimento, quanto para realizar ataques aéreos em apoio às operações nigerianas em terra. Em segundo lugar, os Estados Unidos provavelmente enviarão assessores militares, basicamente encarregados de ajudar no treinamento dos soldados nigerianos. Devem fazer a maior parte do trabalho pesado sozinhos, mas podem se beneficiar muito em combate com as lições dos Estados Unidos. Por fim, os Estados Unidos podem realizar operações de combate limitadas, usando forças especiais assimétricas ou outras tropas de operações especiais, como Washington faz regularmente e de forma secreta em zonas de combate pelo mundo. Uma ocupação militar em grande escala do país, nos moldes do Iraque ou do Afeganistão, é extremamente improvável, especialmente sob esta administração atual. E para deixar claro, a Nigéria já indicou publicamente que não é necessariamente contra o envolvimento americano. Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizar sua disposição em se envolver em uma campanha militar lá, a liderança da Nigéria expressou que a ajuda americana na luta contra os insurgentes islâmicos seria bem-vinda, com a ressalva fundamental de que os Estados Unidos teriam que respeitar a soberania e a integridade territorial da Nigéria. A informação de dentro do Pentágono sugere que operações maiores são improváveis. A Nigéria não era prioridade para as Forças Armadas dos Estados Unidos da América antes dos comentários recentes de Trump. E todos os seus grupos de porta-aviões, o elemento-chave em operações de grande escala, estão destacados ou em manutenção em outros lugares.
De acordo com relatos recentes, os Estados Unidos provavelmente concentrarão seus esforços em grupos insurgentes islâmicos como o Boko Haram e a província do Estado Islâmico da África Ocidental poderiam, em tese, eliminar esconderijos jihadistas, comboios ou campos de treinamento de forma limitada. Se isso mudaria o rumo dos conflitos na Nigéria, ainda é incerto. No entanto, pela natureza dessas e de outras insurgências assimétricas, operações limitadas dificilmente mudarão o rumo da situação. Veja a seguir perguntas dos bastidores sobre as frentes de guerra. A primeira é de Nananá Natiman. Adoro seu conteúdo. É difícil conseguir patrocinadores? Considerando os temas discutidos, acredito que a maioria das empresas não quer ser ligada à guerra, genocídio ou fome em massa. Acho que alguns patrocinadores evitam esse tipo de conteúdo, o que é normal, mas outros, especialmente ligados a notícias, não se importam. A Ground.News já patrocinou este canal várias vezes, assim como outros patrocinadores regulares. Do meu ponto de vista, adotamos uma abordagem imparcial sobre as coisas. Não é, sabe? Não estamos fazendo isso só para mostrar coisas horríveis para vocês. Estamos fazendo isso para contar o que está acontecendo no mundo. Acho que a maioria dos patrocinadores percebe e concorda com isso, o que é bom. Scout Meow 3819 diz: você e a equipe do War Fronts viram vídeos do Sudão, estão bem? Não assisti, mas ouvi o pessoal comentando e fiquei surpreso. Vou ser direto com você. É impossível assistir aos vídeos das forças de apoio rápido sobre o massacre de El Fasher e sair ileso. Já mencionamos em Amas que a maioria da equipe tem suas próprias estratégias para essas tarefas. Mas às vezes você acaba lendo ou assistindo algo que vai voltar para te assombrar no meio da noite e provavelmente nunca vai sair da sua memória. O que podemos dizer, no entanto, é que pelo menos nossa equipe teve a escolha. No dia seguinte à publicação da matéria mencionada, nosso correspondente na África foi a uma coletiva na Embaixada do Sudão em Nairobi. Lá, a imprensa exibiu alguns dos vídeos que nossa equipe já tinha visto. E é assim que nosso repórter explica o clima na sala, citando-o. Para a maioria dos caras ali, era a primeira vez que viam a carnificina. Havia muito medo, apreensão e um sentimento de meu Deus do céu. É pior do que eu pensava. Um cara basicamente disse que gostaria que tivéssemos tido a opção de ver ou não. Não consigo imaginar o que eles sentiram. Alguém precisa ver esses vídeos para que o mundo saiba o que ocorre com o apoio secreto de aliados dos Estados Unidos da América, como os Emirados Árabes Unidos, que enviam armas às forças de apoio rápido durante o genocídio. Mas sim, às vezes é difícil ser a pessoa que tem que assistir. Para finalizar, da Wolf 458 pergunta: qual o motivo mais bobo ou idiota para um conflito começar? Ah, já sei minha resposta. É o foi? Só por precaução, caso algum dos outros caras escolha, porque eu não tenho uma boa opção reserva. Partida de futebol da América do Sul, 2 países, acho que um deles era Honduras. Talvez eles queriam entrar em guerra. Houve um jogo de futebol que deixou todos chateados e acabou iniciando uma guerra por causa dele. Foi mais complicado. Lembro de pensar: que poncha é essa, galera? Evan afirma: minha resposta só pode ser a Guerra da Orelha de Jenkins. Ok, a guerra de quase 9 anos entre os impérios britânico e espanhol, em que uma parte crucial do pretexto para todo o conflito foi a orelha esquerda de um cara chamado Roberto Jenkins. Basicamente, em meio a uma disputa mais ampla de comércio e colonização, no início da década de 1730, aconteceu que inspetores espanhóis tinham permissão para inspecionar embarcações britânicas e garantir que elas não estivessem envolvidas em contrabando fora dos limites do comércio legal. Em 1730, oficiais espanhóis inspecionaram o navio Rebecca, acharam açúcar contrabandeado e teriam cortado parte da orelha do capitão Roberto Jenkins. Em outros tempos, a reputação da orelha teria causado uma disputa menor. Jenkins perdeu a orelha errada no momento errado, pois, em 1731, os Tories britânicos da oposição defendiam uma postura mais agressiva contra a Espanha. Nesse esforço, Jenkins virou peça de exibição na Câmara dos Comuns, e o destino de sua orelha ajudou a justificar e obter apoio para um confronto militar. A guerra só começaria 8 anos depois, mas
Quando começou, resultou em cerca de 30 mil baixas ou mais entre todos os lados. Vou dizer isso sem me importar com polêmica. A orelha esquerda de Robert Jenkins não deveria ter sido tão importante. Pobre Robert, diz Morris. Considerando o impacto da guerra no mundo, ainda me surpreende que a Guerra Franco-Prussiana tenha começado por uma leve grosseria do embaixador francês ao rei da Prússia. Durante um retiro de Spa em Emes, o embaixador abordou Wilhelm I durante sua caminhada para pedir que Berlim parasse de interferir na sucessão ao trono espanhol. A interação foi fria, mas Otto von Bismarck divulgou para a imprensa uma versão editada dos fatos, fazendo parecer que a honra francesa e a monarquia prussiana foram irremediavelmente manchadas. Tão graves que o Segundo Império Francês, sob Napoleão III, entrou em guerra, resultando na captura de Louis Napoleão, Paris sitiada, unificação da Alemanha e uma humilhação francesa tão grande que anos depois pode ter contribuído para a Primeira Guerra Mundial. Portanto, se você tem ansiedade social, lembre-se, suas gafes ainda não causaram indiretamente a morte de milhões de europeus. Obrigado por assistir.